Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até sua casa informações que agregam valor. Primeiramente, vamos sempre pedir, como eu abro o programa, já evocamos a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. E a gente tanto precisa de proteção de Deus hoje em dia. Bom, o meu entrevistado é meu consultor para a área de economia, vem aí a reforma tributária, que eu acho que vai dar algum problema, porque já vi que ela começou capenga, mas está aqui o professor Tacílio, seja bem-vindo, Tacílio. Obrigado, por uma outra participação aqui, falando também... Todo mês você vem, cara. Exato, todo mês estamos aqui, Mas é uma satisfação estar aqui novamente e tratar de coisas do aspecto da economia nacional e também da nossa região. O regional vou deixar com o professor, que ele está cheio de curiosidades lá hoje. O que a gente fala? Não pegou os bichinhos não, né? Não, ainda não, graças a Deus. Não, nem vai pegar, se Deus quiser. Nós aqui tu não vai pegar, que já tivemos tudo. Já pegaram. O Josenil também? É. Também. É 6 meses de efeito colateral, meu querido. Não queira pegar esse negócio, não. Tá na Semana fase passada tive que tomar uma batelada de antibiótico por causa da pneumonia viral que ficou. terrível. É de lascar o peão. Mas aí, Thaís, saúde, Otacílio? Mestre Otacílio, prazer tê-lo aqui. É sempre muito bom esse nosso bate-papo, conhecer um pouco mais sobre economia. Eu acho que é importante e esse cenário todo que pode ser promissor ou não, no estado de Rondônia. Me lembro da sua última entrevista que, apesar da pandemia, os nossos números não eram tão ruins como estado, e espero que isso ainda esteja se mantendo, e que a gente possa aí trazer mais informações à nossa população. A vocês de casa, agradeço mais uma vez podermos estar juntos. Não esqueçam de curtir, compartilhar nosso Facebook, nosso Instagram, e principalmente curta e se inscreva no nosso canal do YouTube. Perfeito, professor. Muito bem, uma alegria estar novamente aqui no programa, com o Amazônia. Agradeço o Benito, a Thaís, o Eudes, e hoje vamos aprender um pouco mais de economia. Está conosco então o economista, professor mestre Otacílio Moreira, ex-pró-reitor de planejamento da Unia, professor e, enfim, vai nos falar hoje desses dois temas importantes, reforma tributária e economia de Rondônia. Tem tanta gente que dá pitaco naquilo que não sabe, que fala besteira em nome da economia, e é muito bom termos alguém que entende do assunto para falar dele, Benito. Então, estou muito contente e agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando aí de casa. Perfeito, eu vou chamar a vinheta e vamos começar então, tá bom? Por favor, Deus, nossa vinheta. Ô Tacílio, eu vou fazer meu preâmbulo e depois vou te largar para as onças aqui, a pintada. Bora. E a parda, tá bom? Vamos lá. A parda é a minha mulher. Não, é pintada, ela tá pintada. Trocou a cor de cabelo, é pintada. Ela chegou em casa esse dia com a conversa assim, amor, eu preciso de dinheiro para uma coisa muito importante. E eu não estou podendo, não é época do mês que eu tenho dinheiro. Aí você falou com o Otacílio, ele te disse a melhor investimento e deu certo. Não precisei. O Tacílio, ele já me ensinou lá atrás como é que faz investimentos. Aí eu perguntei quanto? Ela disse X, então toma metade. Assim vai. Se vira com o resto. Aqui, ó. Ô Tacílio. Cara, o governo fatiou em 4 partes a reforma tributária.
E que é pior, né? Mandou só a parte mais fraca primeiro na frente. Eu acho que o CPMF vai acabar chegando lá pela metade ou pelo fim dele. Mas não vai passar. Não vai passar porque não vai passar. Na época do Lula tinha tudo para passar, foi por um voto. Para continuar, aí os caras. E o Lula largou de mão, não quis dar o que os caras queriam e ficou por isso mesmo. Agora eu acho que os caras vão fazer essa. Ainda mais que os caras estão loucos para se livrar desse governo do jeito que está. Mas dificilmente o CPMF não volta. Mas o que causou espécie é que, pelo que eu pude ver, eles querem desonerar a folha, mas criando mais imposto. Também. Como é que faz isso, cara? O Brasil, tipo assim, vamos botar que a gente tivesse 27% de imposto. Carga tributária. De carga tributária. A reforma tributária, em vez de... vai baixar num canto, subir no outro, aí quando vai somar, vai ficar com 35%. Não, os caras fazem uns negócios assim, ou eles acham que todo mundo é louco de atar, tá entendendo? E que não presta atenção nas coisas, ou eles são muito confiados. Do tipo, eles se acham entronizados por uma força divina, que estão numa missão divina para salvar o planeta através do Brasil. Que nem dos gafanhotos acho que vai salvar, né? Falar nisso. Não, então, querido, com você a palavra. Então, Benito, realmente, né, toda vez que se fala em reforma tributária, a reforma tributária ele é um dos lados do que nós chamamos de reforma fiscal, de ajuste fiscal do Estado, né, que envolve o quê? O que é o fisco? É onde eu arrecado recursos junto à sociedade para financiar as atividades do Estado, tá certo? Então, sempre faz isso. E o governo, geralmente, quando ele faz, o governo já vem fazendo ao longo do tempo, reduzindo o quê? Custos. Tá certo? Mas esses custos aí não são aqueles custos que a gente considera assim, vamos dizer assim, da forma eficiente. Ele tem cortado alguns tipos de investimentos que lá na frente a economia brasileira, né, até pela experiência que nós temos aí, vai sentir bastante. São investimentos importantes, muito embora tenha se investido em muitas estradas, né, rodovias e tal, mas tem outros tipos de investimento que é fundamental. Mas a gente sempre fala o seguinte, né, igual você falou aí, para você ter um equilíbrio, você tem que, ao mesmo tempo, reduzir custo e reduzir tributos. Então, o que você está fazendo? Você está reduzindo o custo, mas, ao mesmo tempo, ao longo da história do Brasil, você pega lá o próprio Fernando Henrique Cardoso, quando chegou no Brasil, a nossa carga tributária bruta era algo em torno de 28%. Ele reduziu o tamanho do Estado, privatizou, né, se desfez de estatais que, entre aspas, né, eram deficitárias, mas a gente sabe muito bem que houve um sucateamento prévio, né, para viabilizar para justificar essa privatização. E é o que está ocorrendo agora. Você já tem, por exemplo, algumas estatais dando lucro, não sei se o governo vai pensar aí em estatizar, e estatais importantes, né? Empresas públicas importantes, como é o caso do Banco do Brasil. Eu sempre falo o seguinte, uma coisa que deu certo ano passado foi a política monetária, porque o nosso presidente do Banco Central soube usar os dois bancos públicos, Caixa Econômica e Banco do Brasil, para pressionar os juros para baixo, os juros no mercado real. Ele soube utilizar, e ele fala isso. Então, só que quem fala em privatizar o Banco do Brasil é o Guedes, né? Inclusive deu agora algumas carteiras, né, de ativos aí. Bem lucrativas, aliás. Exato, bem lucrativa para o BTG, no qual é um banco que ele foi fundador, né? Mas o fato é o seguinte, que esperava-se, né? A gente esperava, aí o Guedes vinha falando, não, a proposta do governo está pronta. Aí vem com uma proposta bastante tímida, apenas com a unificação de dois tributos, que é o PIS, né, e a COFINS, que ele vai transformar num único tributo chamado Contribuição sobre Bens e Serviços, tá certo? Unificando esses dois, fazendo o que a gente espera, né, simplificando. Então, só para você ter uma ideia, a legislação desses dois tributos tem mais de 20 mil páginas, só o sumário são 60 páginas, então é muito complexo. Você imagina aquelas pequenas empresas, não tem como estar regular, não né? tem, nem regular, ela vai pagar um tributo indevidamente, porque ela não vai contratar um contador, um profissional da área para fazer esse cálculo, né? Agora as grandes empresas conseguem fazer, né? Conseguem contratar profissional que vai fazer esse trabalho. Então, de fato, há um prejuízo para as pequenas e microempresas que não conseguem contratar profissionais para fazer esse cálculo e acaba pagando indevidamente tributos, né? Porque nesses dois tributos há acumulatividade. Professor, desculpa. E há também uma má interpretação. O senhor está respondendo. Sim. E eu me metendo na questão, ir. mas é a mesma questão, Sim. é um aspecto um pouquinho
mas nessa questão social de que no Brasil, além de pagarmos muitos impostos, parece que quem mais, e por favor me corrija, Sim. parece que quem mais paga proporcionalmente são os mais pobres. certeza. Ao contrário da lógica, não é? Exato. Que quem tem mais poderia pagar mais, não Com é isso? certeza. Então, nesse sentido, o senhor está dizendo isso, né? Que as Também. empresas As micro e pequenas estão empresas. sofrendo, tal. Existe alguma luz no fim do túnel para essa inversão? Então, quando você fala aí que quem mais paga tributo são os mais pobres, é por quê? Porque a maior carga tributária brasileira, no Brasil está incidente indiretamente nos produtos, né? Entendi. Que é justamente os 3 tributos, um federal, que é o IPI, um estadual, que é o ICMS, e um municipal, que é o ISS, Imposto sobre Serviços, tá certo? E nessa bandeira aí, o governo federal diz que não vai mexer, ele vai deixar que o Congresso mexa, né? Então nós temos 2 propostas lá no Congresso Nacional, uma do Senado, que é do Baleia Rossi, tá certo? Que unifica não só esses 3 tributos, mas inclui até a unificação do próprio PIS, CONFIS e outros, salário e educação. São 9 tributos a proposta do Baleia Rossi, que vira um só, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, né? E uma outra proposta que é a do ex-deputado federal Rauli, né? Que também junta 5 tributos e transforma num só, né? Incluindo, além do PIS e da COFINS, inclui lá esses 3 aí. Só que esses 3, o governo federal diz que não vai mexer, não vai enviar a proposta, que ele diz que é papel do Congresso. Então, já há um conflito aí, que ele envia de unificação de 2 tributos importantes, que consome hoje, em média, 14% das empresas aí, da indústria e das empresas, e do serviço algo em torno de 5,5%, né? Só que com a mudança aí, por exemplo, dá uma punição para as empresas do setor de serviço, né? O que acontece? Ela reduz sim a carga tributária, esse tributo lá na ponta final, reduz lá de algo em torno de 14% para 12% em média, tá certo? Porque ele vai evitar essa cumulatividade, vai simplificar, vai unificar no único tributo, que é 12%, não vai mudar, né, para todo e qualquer tipo de produto, porque para cada produto há uma diferenciação, e a cada produto que surge, né, você imagina, o cara está produzindo cereal, mas ele incluiu chocolate no cereal. Ali já gera uma dúvida, vai gerar uma pesquisa, vai aumentar o número de páginas da legislação, né? Eu tenho legislação, por exemplo, estão se produzindo agora roupas especiais para o coronavírus, para você não pegar. É um material novo, você não tinha esse tipo de roupa. Então, pela atual legislação... Vai ter que calcular o imposto ali. Vai ter que chegar um estudo para ver qual... Olha, um percentual é de tal tecido que é X%. Você imagina como é que é a complexidade. Essa proposta do governo, ela vem para contribuir nesse sentido, ela simplifica, vai transformar a nossa legislação em poucas páginas, né? Talvez menos do que o próprio índice das 2 que estão... Se nós temos só de índice 60 páginas, né? A nova legislação ela vai simplificar bastante. Mas, do outro lado, ela penaliza o setor de serviços, que hoje paga menos de 6% e vai pagar 12%, e é um setor que, por exemplo, hoje nós estamos trocando, né, o que nós chamamos na revolução tecnológica, na indústria 4.0, você está vendo aí que produtos estão virando serviços, né? Então, você pode ver aí uma mudança geral. Essa é a proposta da economia do compartilhamento. Então, muitos produtos estão virando serviço. E aí o governo está vendo nesse sentido, né? Olha, então se eu estou perdendo uma coisa que era produto agora está sendo prestado um serviço, né? E muitas delas sequer o governo alcança, você imagina, né? Tem um hotel, hoje você tem os aplicativos Airbnb. Na verdade é uma casa minha que eu vou emprestar para alguém mediante pagamento, que até agora não tem tributo. Então o que o governo quer alcançar são isso aí. Então e penalizar até, porque cobra-se uma taxa pequena do aplicativo, né? Mesma coisa Uber. A prefeitura taxa lá os táxis, mas cobra uma taxinha pequena dos Uber, que é um prestador de serviço. Com essa nova legislação, possivelmente vai alcançar esse pessoal aí também, que são prestadores de serviço. A ideia do governo é isso, que ele está focalizando isso aí. Mas é aquela coisa, o governo também sempre joga alto, né, para negociar, tá certo? Agora, o que vai demorar, como o Benito falou, é essa confusão, eu fatiar em 4 partes a reforma tributária, sendo que já tem uma lá, na verdade seriam 5 propostas, né? E o governo, olha, toda a discussão de proposta à emenda à Constituição, todos nós sabemos, ela é demorada. Então, querer enviar uma parte da proposta, querer ser aprovada, é você, vamos dizer assim,
até o mercado está entendendo como um aspecto totalmente negativo, né? É a vontade de não fazer. Exatamente, é a vontade de não fazer, é o medo de você perder receita, né? Se bem que as propostas que estão lá no Congresso, as duas, do Rauli e do Baleia Rossi, ela tem um período de transição. Elas propõem lá, por exemplo, repasse de alguns bilhões para estados e municípios, né? Que também fizerem suas reformas internas, tudo mais, né? Justamente para, se ocorrer uma perda, eu compensar esses estados e municípios, além de compensar estados e municípios, né? De uma coisa que é bastante cruel, que é a Lei Candir, né? Nós, por exemplo, nós somos grande produtor de soja, mas sabe quanto de ICMS vem da soja? Zero. A soja nossa que é exportada é cobrada zero. A nossa carne que é exportada é zero. O milho, o algodão, né, que já está saindo também do Brasil, tudo que é para exportação. Mas para a gente comer, paga, né? Exatamente. Internamente é pago tributo, mas para exportação é zero. Tá? É pago só uma taxinha lá da exportação mesmo, né? Esqueci o nome dela agora, mas é pago uma taxinha que é muito pequena, não chega a 10% do que seria, né? Alguma discussão, professor, de cobrança de impostos de grandes fortunas? Nenhuma. Não há nenhuma negociação no governo. Eles dizem que o CPMF resolveria esse problema. É interessante que a CPMF, as grandes empresas acharam legal, por quê? Porque o rico fica mais rico. Exatamente, não, cobra a CPMF, não, o rico não usa, o rico não deposita no Brasil, né? O rico deposita lá fora. Então, para mim, CPMF, cobrar transação financeira, para mim é besteira, porque meu dinheiro vai todo para fora. Então, eu aplico ele em paraísos fiscais, não deixo ele aqui no Brasil. Então, para mim, tanto faz. Então, eles são totalmente favoráveis, porque além dessa questão da cobrança de tributo sobre grandes fortunas, há uma cobrança também para aumentar, né, a cobrança de tributo sobre lucros e dividendos das empresas, né? Então, o que eles acham? Olha, se eu apoiar as grandes empresas, né, a cobrança de uma nova CPMF... Vou me livrar dessa daqui, né? Eu limpo a minha área aqui. Então, é terrível, né? Então, como você falou, né, o governo está deixando para o Congresso Nacional essa questão. Hoje, quase 60% do tributo que é tributado no Brasil é sobre bens e serviços. Por isso que os pobres e o pobre não tem como escapar. Ele paga mesmo, tem. Está lá embutido no produto. Então ele comprou um produto, ele está pagando, tá certo? Então aí você tem produtos importados que tem baixa, e o governo está falando em reduzir carga tributária de produtos importados, numa situação em que o Brasil a indústria brasileira está acabada, né? Então, se você realmente passar a isentar tudo isso, o quê? Para colocar o Brasil na OCDE. Nós estamos saindo da Organização Mundial do Comércio, na qual o Brasil obtém vantagens. Por exemplo, olha, se um país pegar e cobrar uma taxa, como o Brasil, por exemplo, a nossa laranja, há muito tempo é cobrada uma sobretaxa nos Estados Unidos, né? O nosso minério sai do Brasil sem cobrar tributo nenhum, vai para os Estados Unidos, lá é totalmente subsidiado a energia. Estados Unidos subsidia, esse negócio de país liberal é besteira. E o Brasil compra o produto acabado dos Estados Unidos. O Brasil pagando os impostos, todos os impostos. Pagando imposto altíssimo. Então, por que você adotar uma política que esse minério fique aqui no Brasil, seja transformado em matéria-prima para a indústria automobilística, ou seja, olha, o flanderzinho, as lâminas de aço, aquilo ali tem uso múltiplos. A China quer, Estados Unidos também antigamente era um grande, mas o Brasil foi, o que nós chamamos, passando por um processo de desindustrialização que aumentou depois da própria crise americana. E os Estados Unidos e a China vêm subsidiando, de certa forma, né? Então, isso era a pauta que a gente conseguia negociar e ganhar lá atrás, lá com a OMC. Mas não, eu quero entrar na OCDE. Mas para entrar na OCDE, eu tenho que fazer, por exemplo, aí, o marco civil do saneamento, porque para eu entrar na OCDE, eu tenho que ser um país desenvolvido. Então, eu tenho que mexer de um lado, eu tenho que melhorar o meu IDH. Como eu faço isso, né? Expandindo água tratada e coleta de esgoto. Então, por isso que eu estou agora, vamos dizer assim, jogando para o mercado essa responsabilidade, correto? Porque o Estado não conseguiu literalmente fazer. Jogando, né? Jogando. E não é nenhuma, vamos dizer assim, eu até acho que nesse sentido, quando o mercado falha, o Estado tem que intervir, mas quando o Estado também falha, ele deve procurar soluções. Mas onde a gente viu aí que, até em Rondônia mesmo, onde a água foi privatizada, vamos dizer assim, tá certo? Não ocorreu melhorias. Nós temos alguns municípios, você pega Manaus, terrível, Manaus continua a mesma coisa, em outros municípios e estados brasileiros.
Onde você tem aqui, por exemplo, em Cacoal. Cacoal não está na CAERD, mas tem um sistema autônomo, funciona perfeitamente. O município tomou a gestão, né? Então, assim, há uma falha da CAERD aqui, por exemplo, mas privatizar é a solução? Talvez não. Então, Cacoal já tem aterro sanitário, tudo bonitinho, já tem... Outro né? mundo, né? A gente Dentro está de um vendo o próprio que está estado. acontecendo na energia, né? Exatamente, você não está vendo melhorias, né? Você não está vendo nenhum investimento no sentido... Você não tá, gastando a empresa está, mas você não está vendo, vamos dizer assim, esse retorno acontecer, chegar na sociedade. Piorou porque a oscilação de energia, principalmente em setores, por exemplo, no comércio, né, que funciona das 8 da manhã às 14, que você tem uma demanda de energia muito alta, a oscilação é enorme. Exato. Dentro essas instalações mais antigas sofrem, né? E queima-se aparelho, exatamente. Assim, tem várias coisas que estão embutidas aí que a grande maioria não discute, né? Não é interesse. Terrível, né? Uma outra coisa também que vai vindo talvez na segunda proposta que o governo vai encaminhar é com relação ao imposto de renda, dedução pessoa física. O governo fala, por exemplo, em ou estabelecer teto ou até acabar com deduções, por exemplo, na educação e na saúde. Você imagina aí o quanto de pessoas que já estão... Olha, eu só tenho um plano, muita gente só tem plano de saúde. Você pega esses professores todinho aqui do setor público aqui do estado de Rondônia, só tem plano de saúde por quê? Porque ele vai fazer a declaração dele e vai recuperar lá 2, 3 mil reais devido à dedução. E aí ele paga pelo menos o quê? A metade do plano de saúde da sua família durante o ano. Sem essa dedução, o que eu vou fazer primeiramente? Vou acabar, não vou ter mais plano de saúde. Vou necessitar do quê? Da saúde pública. O Estado o Estado, quando eu falo ente Estado, está preparado para isso? Não está. Será que as empresas aí do setor de plano de saúde estão observando isso aí? E a educação privada também? Nós temos muita gente que só coloca o filho dele ali numa escola que paga 300, 400 reais, por quê? Porque ele tem a possibilidade de retornar lá 500, mil reais, pagar pelo menos 3 mensalidades ao ano com a restituição do imposto de renda. Se eu acabar com isso, eu vou ter milhões de pessoas no Brasil, aqui em Rondônia milhares, que vão tirar seus filhos das escolas e vão sair do plano de saúde e vão procurar o quê? O setor público. E o setor público não está preparado para isso. Isso eu acho um grande erro. Então são dois grandes erros. Por isso, como o Benito falou, eu acho que não vai passar agora, porque o Congresso vai esperar toda a proposta. Né? Por que o governo está fazendo? Olha, eu crio uma proposta agora, imaginando que eu vai ter uma redução se bem que a proposta do governo geral, ele fala que não vai ter alteração na carga tributária, vai ficar lá entre 34% e 36% mesmo, carga tributária bruta. Mas ele propõe o quê? Uma redução agora, mas onde ele vai compensar lá na frente? Com a CPMF. Essa é a proposta. Então, o pessoal o que os deputados e senadores querem? Que chegue toda a proposta do governo para fazer analisar, esse balanço. Aprovar só essa proposta que foi encaminhada agora, eles não vão fazer. Perfeito. Agora posso chamar o intervalo comercial, crianças? Não. Vamos brincar. Eu vou chamar o intervalo comercial para os blocos, a gente só conclui para ver. Tu ia perguntar um negócio da arrecadação do Estado, né? Mas esse tema aí acho que se prolongou, não sei como é que... Não, mas aí vai ter 2, 3 minutinhos para ele falar disso no próximo bloco. Jogo rápido, é no lar. Outro carro. Depilação e estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6.158, bairro Igarapé. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada.
Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Bom, de volta aqui com o professor Otacílio, mas antes, professor, introduz a pergunta. Obrigado, Benito. Professor Otacílio, sobre a economia de Rondônia nesse momento de pandemia, como é que está a situação? Nós estamos muito mal, como é que está a situação? Então, eu tenho falado muito, a gente tem visto algumas pesquisas do IBGE, por exemplo, quem está sendo muito penalizado são os trabalhadores autônomos e a economia informal, né? Por isso que teve toda aquela pressa de aprovar o auxílio emergencial, porque esse pessoal seria muito afetado, né? E de fato vem sendo afetado. Se você for ver, a taxa de ocupação nossa aumentou bastante, né? A economia informal diminuiu, por quê? Porque as pessoas não estão podendo executar sua atividade. E com relação a outras atividades, por exemplo, em Rondônia aqui, por exemplo, esse ano, de janeiro a junho, nós tivemos um volume de empresas fechadas, né, encerrando sua atividade, inferior ao do ano passado, né? Nós tivemos um número pequeno de... só para você ter ideia, deixa eu pegar os dados aqui para a gente ter uma noção, né? Aqui eu estou com Mas assim, o ano passado foram abertas, de janeiro a junho, 9.990 empresas. Esse ano, 9.927, 63 a menos só. Olha aí. Ou seja, mesmo durante... Igual. Exato. Impressionante, porque o senso comum é de que estaria tudo quebrado, né? Não, ou seja, a empresa sendo aberta agora, nesse momento. O ano passado, de janeiro a junho, fecharam 3.887 empresas. Esse ano, de janeiro a junho, fechou menos, 3.484. Quando a gente traz para Porto Velho, é melhor ainda. É lógico que alguns setores foram mais prejudicados. Por exemplo, o setor, o comércio varejista de roupas e calçados. Foram, porque você pega principalmente o feminino, né? Tem como mulher experimentar. Deixa eu perguntar um setor específico. Sim. O governo está conseguindo arrecadar... Está conseguindo arrecadar. O mesmo que arrecadava, vai poder alegar que falta dinheiro, como é que é isso? Exatamente, muito pelo contrário. Na verdade, de janeiro a junho para cá, a queda na arrecadação tributária do Estado geral foi de apenas 1,76%, menos de 2%. Você tem estados aí que a arrecadação tributária caiu mais de 40%. Em Rondônia, não. Em Rondônia caiu apenas 1,76%, muito pequeno. É lógico que se você for pegar o mês de abril e de junho, onde nós tivemos ali isolamentos mais rígidos, a queda foi muito alta. Mas se você for colocar as 2 primeiras semanas de julho agora, onde houve uma abertura maior, nós estamos muito melhor do que o ano passado. Tivemos meses aí que o crescimento foi de arrecadação tributária, foi superior a 20% em relação a essas 2 primeiras semanas em relação ao ano passado. Então, só que, por exemplo, aqui parece que a coisa ainda do coronavírus não está muito bem resolvida. Talvez Claro. Né, esse é o grande problema. E há uma disputa nisso aí, tanto em termos de países quanto em termos de Estado. Quem sair mais rapidamente, tiver melhor controle da saúde, por exemplo, a Amazonas já está bastante resolvido, bastante controlado, né? O Amapá parecia que estava, mas parece que está vindo uma segunda onda, não sei, né? Mas Pará também. Né? Pará também. Rondônia, que nós estamos num platô, nós estamos, em tese, estabilizados. Vai para cima, né? Também, lá em cima. É planalto, né? Exatamente. Talvez a gente vai lá para meados de agosto, vamos talvez já começar a declinar e podermos abrir mais com segurança, né? Mas o fato é que, apesar de tudo isso aí, nossa economia funcionou, mas isso pode ter fazido que entardeceu, né? Vai prolongar o prazo que nós temos que dar uma maior controlada nisso aí. E há uma disputa. Aquele estado que sair mais rapidamente, tiver um melhor controle e sair mais rapidamente dessa pandemia, terá mais sucesso no retorno da economia. E como nós vamos retardar essa nossa volta,
poderemos ter um prejuízo aí. Mas eu acho que a economia de Rondônia está muito bem, até não porque, vamos dizer assim, o Estado fez bem, não. É porque o comerciante, no instinto de sobrevivência, abria sua porta, mesmo proibida, a meia altura e para sobreviver, não é para ter um lucro, não é? Mas para se manter. Então, né? por que essa questão do empresário fazer tanto estardalhaço, né, em redes sociais, em mídias? A gente não vai ter tempo, mas acho que fica essa discussão para a gente fazer da próxima vez. Porque tanta coisa, assim, até com postura de médico, sabe? Como se entendesse sobre medicina. Fica receitando cloroquina. E os números dizem que ele não perdeu dinheiro. Da Cefim diz que não, tanto da Cefim quanto da Juscer. Ou a Cefim tá lógico errada. que tem, igual eu falei, tem alguns setores, como postos de combustível, nós estamos parados em casa, né? Não estamos rodando muito. Comércio varejista de calçados, alguns restaurantes não suportaram, que não conseguiram se readaptar, né? Ou não tiveram como readaptar, como é o caso do mercado de confecções. Esses aí realmente foram penalizados. Mas Bom cabe debate. aí realmente uma parte aí que Próximo programa. vai ficar para o próximo programa. Tem tchau, criança. Só dá tchau, cara. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado, gente. professor. Obrigada. Obrigado a todos. Opa, até Tamo mais. junto, Um tá abraço bom? pra E por vocês. hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto do universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. Eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.